Hoje o mundo se despede de uma das figuras mais amadas e inspiradoras da história recente da Igreja, o Papa Francisco. Um homem que tocou milhões com sua simplicidade, compaixão e fé inabalável. Neste vídeo, vamos homenagear sua trajetória, seus gestos de amor e as palavras que marcaram uma geração inteira. Uma despedida emocionante, mas cheia de esperança e gratidão por tudo o que ele representou. Assista até o final e permita que o legado de Francisco reacenda a fé em seu coração. Quando Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa em 13 de março de 2013, o mundo viu algo diferente. Um líder que surgia não com pompa, mas com um gesto simples de humildade. Ele apareceu na sacada da Basílica de São Pedro com o olhar sereno, pedindo orações ao povo antes mesmo de oferecer as suas. Foi o primeiro Papa jesuíta, o primeiro do continente americano e o primeiro a escolher o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de humildade, paz e amor à natureza. Desde o primeiro momento, o novo pontífice mostrava que o seu caminho seria diferente. Um caminho de proximidade com os pobres, com os esquecidos e com todos aqueles que a sociedade costuma deixar à margem. A Igreja estava prestes a viver uma transformação silenciosa, porém profunda. Durante seu pontificado, Papa Francisco se tornou uma voz profética em meio às turbulências do século XXI. Ele enfrentou temas espinhosos com coragem e misericórdia, convidando a Igreja a abandonar o clericalismo e a caminhar com o povo. Defendeu o meio ambiente com a encíclica Laudato Si, clamando por uma conversão ecológica global. Lutou por uma igreja mais aberta aos excluídos, acolhendo refugiados, imigrantes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Não teve medo de incomodar. Suas palavras muitas vezes confrontaram os poderosos e confortaram os que mais sofrem. Ele não foi um papa do conforto, mas sim do desafio. Um pastor que cheirava a ovelhas, como ele mesmo dizia. Os gestos de Papa Francisco falavam tão alto quanto suas palavras. Ele lavou os pés de presidiários, visitou favelas, segurou no colo crianças doentes e abraçou pessoas invisíveis aos olhos do mundo. Ele não se escondia atrás de protocolos. Preferia o contato direto, o olhar nos olhos, o abraço apertado. Para ele, cada ser humano carregava a dignidade do próprio Cristo. Sua forma de ser Papa foi revolucionária justamente por ser tão humana. Ele não queria uma igreja trancada em si mesma, mas uma igreja em saída, como tantas vezes repetiu. Sua liderança não se resumia a discursos, mas era vivida na prática, no exemplo cotidiano de quem realmente acreditava no Evangelho. Mesmo em meio a críticas e resistências internas, Francisco permaneceu firme. Ele sabia que o caminho da fé exige renúncia, paciência e amor. Não buscava aplausos, mas coerência com o Cristo que escolheu servir. E foi essa coerência que o fez tão amado pelo povo. Ele não falava apenas para católicos. Seus gestos e mensagens ultrapassavam fronteiras religiosas, tocando até mesmo os corações mais distantes da fé. Sua voz se tornava um eco da voz de Deus no mundo, lembrando-nos constantemente de que somos irmãos e irmãs, parte de uma única humanidade. Foi esse espírito fraterno que norteou toda a sua vida e missão. Francisco também nos ensinou o valor da escuta. Em um tempo em que todos querem falar, ele ouvia. Ouvir os jovens, os idosos, os marginalizados, os que perderam a fé, os que nunca a tiveram. Ele insistia que a igreja precisa ouvir o clamor do povo antes de responder com doutrinas. Isso não significa abrir mão da verdade,
mas sim viver a verdade com compaixão. Para Francisco, a verdade cristã não era um martelo para condenar, mas um bálsamo para curar. Em sua simplicidade, ele renovou o rosto da Igreja, fazendo com que muitos, que haviam se afastado, voltassem a encontrar esperança. A saúde do Papa Francisco nos últimos anos começou a dar sinais de fragilidade. Mesmo assim, ele não se permitiu descansar. Continuou viajando, pregando, escrevendo, acolhendo. Muitos se perguntavam como ele conseguia manter o ritmo com tantas limitações físicas. A resposta estava em sua fé e em sua entrega total a Deus. Francisco era movido por algo maior, o amor ao próximo e a fidelidade ao Evangelho. Quando seu corpo já não acompanhava mais sua alma incansável, ele continuou, ainda assim, sendo luz. Uma luz que agora, mesmo após sua partida, continua a brilhar nos corações de milhões. Sua morte não foi apenas o fim de um ciclo papal, mas um momento profundo de luto para a humanidade. O mundo chorou, não apenas por perder um papa, mas por se despedir de um amigo. A Praça de São Pedro, silenciosa e lotada, tornou-se um altar de gratidão. Velas foram acesas, orações foram feitas, lágrimas escorreram. O mundo cristão se uniu, independentemente de nacionalidade ou ideologia, para prestar honra a quem tanto ofereceu de si mesmo. Sua ausência física não apagou sua presença espiritual. Pelo contrário, seu legado permanece vivo em cada gesto de amor e em cada palavra de esperança que deixou. Neste momento de despedida, somos convidados a refletir sobre tudo o que aprendemos com ele. Francisco nos ensinou que ser cristão é caminhar com os pés no chão e o coração no céu. Que a santidade está nas pequenas coisas, no sorriso, na escuta, no perdão. Ele nos lembrou que a fé sem amor é vazia, e que a Igreja só cumpre sua missão quando serve aos últimos. Sua vida foi um constante sim a Deus, mesmo nas horas mais difíceis. Não foi um papa de palavras bonitas, mas de gestos profundos. E talvez seja isso que o torna eterno. Ele nos ensinou a viver o Evangelho na prática. Hoje, ao olharmos para trás, sentimos saudade, mas também gratidão. Gratidão por ter vivido na mesma época que um homem tão íntegro, tão cheio de fé e coragem. Ele nos mostrou que a santidade é possível, mesmo em um mundo cheio de ruído e dor. Sua memória continuará a inspirar líderes cristãos e pessoas de boa vontade em todo o planeta. Francisco plantou sementes de paz, justiça e misericórdia, que ainda florescerão por muitas gerações. Sua ausência é sentida, mas sua missão continua, agora através de cada um de nós que deseja seguir seus passos. Essa despedida não é um adeus, mas um até logo. A fé cristã nos lembra que a morte não é o fim, mas a passagem para a plenitude da vida com Deus. E é nessa esperança que encontramos consolo. Papa Francisco cumpriu sua missão, guardou a fé, combateu o bom combate, e agora repousa nos braços do Pai. Ele se vai, mas sua vida continua ecoando como uma canção suave que nos lembra do amor, da entrega e da fé. Cabe a nós agora carregar esse legado e vivê-lo no dia a dia. Que a memória do Papa Francisco seja um farol a nos guiar nos tempos difíceis e uma inspiração para sermos melhores. A maior lição que Papa Francisco nos deixa é que não precisamos de títulos para servir, nem de riqueza para transformar. Ele nos ensinou que a verdadeira autoridade vem do amor, e que a fé se manifesta nas atitudes mais simples. Francisco viveu como um servo e morreu como um pai espiritual para o mundo.
Que essa homenagem nos inspire a continuar sua missão. Acolher, perdoar, cuidar e amar. Que possamos ser como ele foi, instrumentos de paz em um mundo tão dividido. E que nunca nos esqueçamos de sua frase marcante: rezem por mim. Agora, nós rezamos por ele, com o coração cheio de saudade e esperança.